Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar histórias inspiradoras para te ajudar na sua carreira, na sua vida, a se inspirar, a ajudar você no seu projeto, a alinhar rotas. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes da gente começar esse episódio, eu te peço, se você ainda não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreve, deixa seu comentário, seu like, compartilha para que esse episódio chegue em mais pessoas. E o tema de hoje é Mulheres que Transformam. E a minha convidada de hoje, ela construiu uma carreira aí de executiva em marketing e vendas em grandes empresas como Mercer, como que fala? AT&T, Latin América, Natura, Unimed, Interclínicas. Ela liderou diversas iniciativas apoiando líderes em organizações. Bom, ela está estudando agora psicologia e ela tem uma sólida carreira aí que ela mesma vai contar. Eu nem vou me estender mais no assunto. Então, seja muito bem-vinda, Sheila, ao Compartilha Cast. Obrigada, Vivian. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês que estão nos assistindo, que vai nos ouvir daqui a um tempinho. É uma alegria, uma honra estar aqui, poder compartilhar a minha trajetória. Uma novidade que foi a minha primeira aventura literária, participar como coautora do livro Mulheres que Transformam, O Poder de uma História, que foi idealizado pela Andrea Roma, e ela também foi nossa coordenadora editorial. Eu fui convidada pela Vera Lorenzo, que foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Ela é coach, CEO da Fala Company, e eu estava passando por um processo assim desafiador na minha vida, pedi uma ajuda para ela, e a gente começou um projeto assim um processo de coaching, muitas coisas acontecendo em todas as facetas da minha vida. E um dia, lá num domingo, eu recebi um e-mail com um convite para participar desse projeto que foi muito bacana. A ideia... Então, calma que eu vou começar te perguntando já então como que tudo começou, né? De onde surgiu a ideia de você escrever o livro, né? E contar aí pra gente mulheres que transformam. Vamos ajudar essa mulherada a se transformar também, Sheila? Olha, acho que um passinho atrás, que é bacana. A Andrea Roma, idealizadora, ela teve uma ideia muito bacana de trazer mulheres reais, transformar suas autobiografias, sendo contadas no livro, para inspirar outras pessoas, sejam elas homens, mulheres. E dentro dessa trajetória, a gente pôde trazer isso. Então, eu, como outras convidadas coautoras, né, fizemos parte desse segundo volume, né, a segunda edição do Mulheres que Transformam. Eu, basicamente, falei... O meu título foi Tudo é Possível Quando Se Sabe o que Se Quer. Foi um momento assim muito bacana, porque é difícil, é desafiador a gente falar da gente mesmo. Quando você fala escrever um livro, eu já pensei em vários momentos da minha vida de escrever, mas nunca pensei em escrever sobre mim. Então, foi um exercício de reflexão, revisitar momentos da minha vida que doeram, outros não. Então, eu tive oportunidade de ressignificar, de agradecer, de me emocionar, de vivenciar coisas que eu até já nem lembrava mais, tive que puxar lá na memória e tomar algumas decisões, porque quando você vai falar de você, naturalmente, isso vai tocar em quem conviveu com você ao longo da sua vida, né? Seja familiar, relacionamento pessoal, amigos, profissional, enfim. Então, isso também foi um desafio, mas um exercício muito bacana, né? E eu comecei contando, não pude deixar de falar da minha origem, né? Eu tive uma origem muito humilde, eu até cito aqui logo no início, eu morei com a minha mãe, meu pai e a minha irmã. A gente morava num cômodo, que era separado porque tinha um banheiro, e a gente tinha lá uma torneira com um balde vermelho pendurado nela, que era utilizado para lavar louça. E a gente foi vivendo ali, acho que a minha primeira infância, eu passei nesse cômodo. Mas a gente era muito feliz, né? Vivia, tinha muita coisa, enfim. E a gente vivia em outros tempos, né?
Meu pai, depois de um tempo, conseguiu comprar um apartamento na Coab, né, um conjunto habitacional que fica no extremo da Zona Leste. Posso dizer que lá a gente passou assim, foram 2 anos que a gente passou com ele lá, foram muito bons. Tivemos momentos em família muito bacana. Aí a gente tinha uma casa de verdade, né? Eles, o quarto deles, eu, minha irmã, uma sala, uma cozinha, enfim. É... Nisso eu já estava, acho que de 12 para 13 anos. Meu pai era aposentado, a minha mãe do lar, né? A gente vivia da aposentadoria dele e de tudo que a gente fazia em casa. E eu acho que eu já tinha esse tino, assim, sabe? Comercial. Eu já era marqueteira naquela época sem saber. Então, tudo que a gente produzia em casa, artesanatos, concertos, eu saía para vender. E eu até lembro de uma passagem assim, a gente tinha fases, né? Essa fase em específico, a gente estava produzindo umas flores com um papelzinho super delicado e eu produzia cravos. E aí tinha uma lojinha perto da minha casa, eu falei assim, eu vou oferecer, né? Vou ser fornecedora lá nessa lojinha. E eu lembro até hoje do jeito que a dona loja falou comigo. Ela olhou para mim, expus, mostrei, falei o que eu queria. Ela, bem, agora eu não vou poder comprar nada, porque eu acabei de fazer umas compras. Aí eu acho que eu fiz uma cara assim de decepção, porque eu fui lá com tanta expectativa e tanta vontade, né, de expor o produto lá e poder vender. Aí ela falou assim para mim: mas eu tive uma ideia, tá vendo aquela vitrine ali? Você pode expor e se alguém encomendar, eu te chamo. E assim começou, né, esse movimento de marketing e vendas ainda na minha pré-adolescência. Olha que interessante isso, né? Que às vezes a gente deixa de fazer algo com medo, né? Você não, era menina ali, adolescente, teve uma ideia e sem medo foi lá, colocou e já foi mostrando pelo qual você poderia mais tarde se tornar, aí, como você disse, né? Eu já descobri que eu ia ser marqueteira antes mesmo de tudo Sim. acontecer, né? E de uma... Então, isso já te ajudou, inclusive, no seu processo. Sim. E de uma forma intuitiva, né? Naquela época não tinha o menor conhecimento, E nem nada, orientação, nem né, gente? orientação, verdade. Você estava contando, né, do seu processo. Eu quero até te fazer uma interrupção, que você falou. Eu estava no meu processo, fazendo um momento desafiador, estava acontecendo um momento desafiador na minha vida, e daí a minha coaching me ajudou em alguns momentos e eu recebi o convite para escrever um livro, né? Você sabe que o podcast ele nasceu do projeto do livro, né? Como aqui está exposto, os meus 2 livros são compartilhados como o seu. E a gente também, nesse projeto, e como aqui no podcast, o objetivo é compartilhar histórias para que as histórias possam inspirar outras histórias. E ali, você, de uma certa forma, estava trabalhando o que você estava passando por um desafio, mas de uma certa forma você estava também trabalhando o seu autoconhecimento. E você entende que o seu processo de começar a escrever, ele te ajudou muito nesse seu autoconhecimento, Sheila? Sim, porque foi uma viagem. Olha, a gente está falando aqui da minha fase de menina, né? Nem começamos a falar ainda da jornada. E eu queria só abrir um parênteses. A pessoa que me convidou foi a Vera Lourenço, né? Muito bacana falar dela. Ela passou comigo por esse processo. Nós trabalhamos, creio que, uns 7, 8 meses para ressignificar muito da minha vida, tanto no olhar profissional quanto pessoal, porque eu buscava aí também um equilíbrio, estava com algumas questões, diria que importantes, né, naquele momento. Então foi muito bacana, porque isso deu uma oxigenada e foi muito legal também a oportunidade de compartilhar isso com outras mulheres. A gente teve um jantar, né, de homenagem antes do lançamento propriamente, que aconteceu em outubro do ano passado, na Livraria Cultura ali da Paulista. E nesse jantar, cada coautora teve um momento de ir lá na frente, né, esse momento diva, para poder falar um pouquinho. E eu fui uma das últimas. E aí, à medida que eu ia vendo as pessoas, eu já tinha lido algumas histórias, eu falei, puxa, como nós somos tão diferentes, mas de alguma forma a sua história mexe comigo, me conecta com alguma coisa. Então a gente está totalmente conectado. E isso foi muito legal, porque é uma experiência de vida
que não tem preço, né? E é um valor, assim, que traz pra gente imensurável. E porque a sua história, de uma certa forma, conecta com a minha história mesmo. Muitas vezes você fala, não, mas são histórias totalmente diferentes. Porém, de uma certa forma, elas são iguais. Porque, imagina só, você contou um pouco e você vai continuar contando da sua história, né? Como que foi a sua infância e depois, quando foi a conquista do seu pai, comprar a casa própria, as coisas que vocês juntos compartilharam e você já ali naquele momento iniciando a sua carreira profissional. Então, quem está nos assistindo pode estar e nos ouvindo pode estar pensando, poxa, deixa eu relembrar como que foi a minha infância, a minha adolescência, o meu momento de ir para o mercado de trabalho, qual foi a dificuldade que eu tive e relembrar muitas vezes o quanto a gente conquistou coisas e o quanto nós fomos tão fortes para a gente enfrentar situações que muitas vezes a gente esquece, porque a vida hoje em dia está tão agitada e tão rápida que a gente esquece a nossa verdadeira essência, não é, Sheila? É verdade, é verdade. Eu tenho um tio que ele sempre fala para mim, olha, honre suas raízes, né? Porque é de onde a gente começa a história. Por isso eu iniciei falando a minha origem, né? E não é vergonha. E eu até pensei quando eu estava escrevendo, que eu falei assim, poxa, que mensagem eu vou deixar? Eu não quero só deixar uma mensagem falando assim, puxa, galguei posições na empresa, viajei, fiz várias coisas. Tá, mas e para aquela menina que, assim como eu, mora ainda hoje num conjunto habitacional, ou filhas? Eu estava até pensando esses dias, a moça que trabalha comigo em casa, ela vai alguns dias, me ajuda, eu falei para ela, que horas você sai de casa? Ah, eu saio, sei lá, 5h30. Pego 3 ônibus. Poxa, a pessoa sai de casa esse horário, pega a condução, chega lá, ainda vai trabalhar, né? Que não é o trabalho operacional que a gente tinha anteriormente no mundo corporativo, é um trabalho braçal. Chega ao final do dia, você está com a casa limpinha, cheirosa, ela vai enfrentar tudo aquilo de novo, aquele mesmo processo, né, de utilizar de 3 anos, chegar na casa dela, ela ainda vai fazer o alimento dela, ela vai limpar a casa dela, enfim. Então, assim, que mensagem que a gente pode dar para essas meninas, ou até mesmo para os meninos, de que é uma fase, né? Até por isso eu nomeei tudo é possível quando sabe o que se quer, né? A gente tem que ter um objetivo. Talvez na primeira infância ainda não. Por exemplo, eu meio que me auto-orientei até por uma necessidade familiar. Isso foi bom. Mas também tudo tem o peso né, do balanço, por exemplo. Eu deixei de viver algumas fases da minha infância, da minha adolescência, porque depois logo eu fui trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. Mas também tive muitos ganhos, né? Com isso. E aí, que eu queria deixar aqui, eu acho que é importante direcionar para vocês, é que é uma fase. Por exemplo, se você escolher cursar um nível universitário e ter que levantar muito cedo, trabalhar o dia inteiro, isso vai durar um tempo e depois você vai colher o fruto disso. Então, acho que ter isso em mente, porque às vezes a gente olha o que está acontecendo hoje. Tudo bem, hoje né, você tem que meditar, tem que estar presente, mas é durante um tempo e vale a pena. Sim, e a gente vai ainda continuar vivendo fases, né? Você sabe que vindo para cá, a hora que eu estava saindo de casa, o meu marido veio comigo, e daí a gente estava saindo da garagem e a gente viu uma moça que estava nos seus 18 anos e ela tinha ganhado o carro. E daí até meu marido falou, olha, hoje os adolescentes, né, entrando para a fase adulta, quando você faz 18 anos, você ganha carro. Eu falei, nem todo mundo. A gente está falando da nossa bolha aqui, que hoje a gente mora num apartamento onde a gente é uma classe média, e daí as famílias têm um pouco mais de possibilidades. Mas na minha época, eu lembro que eu só fui ter carro quando eu já estava trabalhando, eu estava na faculdade, e onde eu trabalhava tinha se mudado para Cotia, e eu morava em Santo Amaro. E era uma distância, Sheila, de 44 quilômetros da minha casa. E não adiantava eu buscar uma condução, não tinha condição, era outra cidade. Uhum. Então, eu tive que fazer um carnê, mais do que das Casas Bahia, porque eu lembro que o meu primeiro carro eu paguei em 30 meses,
E foi ali muito suado, porque naquela mesma fase eu também estava na faculdade e eu tive que. Era assim, eu pagava uma mensalidade e a outra não, uma mensalidade, outra não, e depois renegociava. Assim, mas foi com muito sofrimento, mas foi uma fase que eu precisava daquela situação, né? Então, quem está nos ouvindo, né? E como você citou das fases, ali foi essa fase. Mas eu tenho certeza que agora, por exemplo, que eu saí do mundo corporativo, que antes eu era CLT, e hoje eu estou empreendendo, eu estou vivendo uma nova fase da minha carreira, que é totalmente diferente do que eu vivi durante 25 anos no mundo corporativo. Então agora eu quero que você compartilhe comigo, né, essa sua fase, que daí você disse que começou ali, de uma certa forma, a empreender e começou a descobrir a sua vocação de marqueteira, de vendas. Continua contando para a gente como que foi esse processo, essa fase aí da sua vida. Olha, a gente teve alguns altos e baixos, né? Meu pai faleceu logo depois, né, de 2 anos que a gente estava morando nesse local. Eu queria fazer faculdade, meu sonho era estudar na faculdade. E eu queria ser dona de empresa. Esse era meu sonho de menina. Aí nós decidimos nos mudar, a gente voltou a morar na Zona Sul. Eu lembro que eu fiquei um tempo na casa da minha madrinha, porque aí a minha prima conseguiu uma oportunidade para mim, fui trabalhar numa construtora familiar e assim eu entrei no mundo corporativo, fazendo de tudo. Né? Naquela época a gente começava a trabalhar muito cedo. Hoje não, a moçada faz estágio. Então, nas novas posições que a gente tem agora, né? O pessoal do marketing digital e trabalha de casa, tem milhares de seguidores, tem muito adolescente que já faz mais dinheiro do que todos os outros integrantes da família, enfim. E aí eu comecei. De lá eu fui para uma outra empresa, comecei a trabalhar como recepcionista, já era uma empresa mais estruturada, e eu sempre muito curiosa, né? Eu sou muito rápida, eu sou meio eletriquinha, desde jovem, e lá nessa empresa mesmo, que foi a Unimed, já me movimentei, eu acho que já estava na época, eu estava ainda no colegial, né? No ensino médio antigo, e eu falei, poxa, tá na hora de entrar na universidade. Só que o que eu ganhava não dava para eu fazer faculdade. Naquela época ainda era cruzeiros, cruzados. Acho que eu ganhava, vou falar aqui, olha, a moda antiga, 600 mil cruzeiros e a faculdade custava 700. Então, o que eu ganhava líquido não dava, eu ajudava em casa, enfim. Mas aí as coisas foram acontecendo. Na época, assim como você que trabalhava muito longe, o meu era um triângulo. Eu morava na Zona Sul, trabalhava, depois na sequência, eu fui para Interclínicas, ficava lá na Rua Bresser, lá do Brás. E aí eu passei na faculdade, era lá na Rua Iguatemi. Então, você Nossa. imagina esse triângulo. Eu peguei a construção na minha fase de faculdade todinha da Avenida Brigadeiro Faria Lima. E aí, como eu estava comentando, né? Eu não ganhava o suficiente para pagar minha faculdade. Aí, um dia eu estou chorando lá, andando com uma amiga minha, uma colega de trabalho, caminhando pela rua. Aí eu tive uma ideia, não sei, eu acredito nessas coisas, um anjo. Falou assim, eu entrei num depósito, porque lá tinha muita coisa, né, para vender, e aí eu comecei a vender lingerie. Assim eu paguei minha faculdade, vendendo lingerie. Aos poucos eu já vendia muito mais, ganhava muito mais do que a minha remuneração. Aí eu saí dessa empresa, fui trabalhar na Natura, já era em Santo Amaro. Pertinho de onde eu morava, bem pertinho. Aí depois ela foi que é bem pertinho da faculdade que eu fazia. Foi uma experiência super bacana, eu ainda continuei vendendo coisas, mas aí a vida foi seguindo, eu fui me desenvolvendo na carreira. De lá eu fui para a Mercer, e foi onde eu fiquei um bom tempo, então com muitas conquistas. Aí eu descobri que de fato eu gostava mesmo do marketing, porque aí eu me formei em administração de empresas, tive até algumas sugestões dos donos de depósitos que eu pegava a mercadoria lá no Brás, porque eu continuei indo lá. Monta o seu negócio, monta a sua loja, porque no início foi muito desafiador, porque eu não tinha capital para ir lá e comprar. Então eu comprava a mercadoria, ia para a faculdade, vendia, eu tinha que chegar à noite, ficar precificando, porque daí com aquele capital eu ia girando. Mas só que à medida que eu fui
criando uma credibilidade, o dono de um específico, e aí depois eu fiquei só com ele, me dava em consignação. Daí Aí eu fui. deslanchou. Aí deslanchou. E olha que interessante isso que você coloca, né? Que você, seu sonho de menina era ser dona de uma empresa. E de uma certa forma, é isso que é muito importante que vocês observem esses insights, porque às vezes a gente fala, poxa, meu sonho era ter uma empresa, e daí eu vou precisar montar uma empresa, ter um local, e nananana. Daí quando você percebe, você já era dona do seu negócio. Só que não necessariamente precisava ter o negócio físico. Então, você trouxe aquele sonho de criança para sua realidade, mas de uma certa forma, talvez inconsciente, e eu acredito porque na nossa época a gente não buscava muita orientação e nem se falava nisso. Imagina, fazer terapia na nossa época era algo assim que alguém que passasse por traumas muito grandes. Então, se você tivesse tido uma orientação ali, provavelmente seu caminho teria sido outro, Sim. né? Mas você continuou aí no seu processo. Aos poucos o que aconteceu? Eu fui crescendo na carreira corporativa e eu já não tinha tanto tempo para me dedicar a isso. Eu fiquei com receio, honestamente, quando surgiu uma oportunidade de eu fazer isso, eu ter que investir ou, eventualmente, ter um empréstimo do banco. Eu fiquei com receio, né, honestamente falando, e aí não segui esse caminho. Aí eu segui o caminho da carreira corporativa, né? Mas olha que outro insight que me veio. Se você tivesse tido a orientação que, por exemplo, você teve com a questão do livro e até no seu processo da sua carreira, naquele momento, talvez você poderia ter ter feito caminhos diferentes. Porque, como você disse, na época que você estava trabalhando, você, através desse seu negócio, você conseguiu pagar a sua faculdade. E se você tivesse tido essa orientação, que hoje, você que está nos assistindo e nos ouvindo, tem orientação gratuita de vários lugares, e não só isso, né? Existem mentores de carreira, como eu, que faço esse trabalho, e outros tantos, que pode te ajudar a chegar nesse sonho de criança e falar, não, realmente vai dar certo, né, Sheila? Você não acredita nisso? Eu acredito. E daí você continuou e falou, não quero seguir por esse caminho. Eu quero, então, ir mesmo ficar no mundo corporativo. Sim, aí foi. Aí me descobri na área de marketing, trabalhei 15 anos, comecei com uma operação menorzinha no Brasil, depois apresentando bom trabalho, bons resultados, foi expandindo para o sul da América Latina, depois isso foi tomando forma América Latina e com muitas iniciativas, né, apoiando sempre a gente fala board, mas a diretoria da empresa, né, a se relacionar com os clientes mais variados, os 500 maiores da Exame, América Economia na América Latina, organizando muitos eventos. Eu tava vindo para cá e fiquei pensando, nossa, em 10 anos eu organizei aproximadamente uns 450 eventos. Desde uma mesa redonda com líderes, que a gente chama de C-suite, que é o board, até membros do conselho das empresas, até seminários grandes com quase 1.000 pessoas, de variadas as funções dentro das empresas. E depois isso, extrapolando eu cheguei aí 6 anos consecutivos, participando de uma equipe que organizava um fórum em Miami, levando líderes de recursos humanos e também CEOs para Miami. Isso tudo dentro do marketing? Dentro do marketing. Então, você era da organização e que ajudava aí as coisas chegarem no mundo, como, por exemplo, hoje a gente está aqui compartilhando através de um podcast. Pode ser, trazendo para hoje, porque, por exemplo, antes da pandemia, a gente fazia muito evento presencial, né? A pandemia também foi um marco no mundo dos negócios. Nesse período, eu já estava atuando como líder da operação de vendas, né? Eu não era vendedora, eu fazia a gestão do que era vendido, o que a gente precisava fazer para atingir a meta, né? Chegar no resultado. E com vários desafios. E nos últimos anos, eu já estava passando por, olha as fases, né? Numa outra fase que era, tá bom, a gente já tem o cliente no centro, que foi uma transformação que aconteceu no marketing, que a gente tinha que olhar muito para o cliente,
né? Que ele é o centro da empresa para que a gente possa atingir os objetivos do negócio. E depois, como é que eu encanto? Como é que eu chego nesse cliente? Quem são as pessoas, né, os executivos que eu preciso conectar com quem está aqui? Que mercado eu tenho que ir que eu ainda não estou explorando? Ah, eu preciso ter um profissional de vendas numa outra geografia? Tá, mas como é que eu chego lá? Adquirindo, contratando alguém, levando, tá, mas como é que é esse mercado? Essa é a melhor estratégia? Então, eu comecei a atuar mais nesse ambiente, vamos dizer assim, que a gente gosta de chamar de inteligência de mercado, e que se traduziu no que eu estou fazendo hoje, né, consultoria estratégica, tanto para marketing quanto vendas, para algumas empresas. Né? Já estou nessa fase do empreendedorismo. Que você já traz desde quando você era menina. Sim, que ele foi tomando forma, né, diferente ao longo da minha carreira. Claro, eu tive que estudar bastante, acho que uma dica aqui importante, acho que conhecimento permeou muito a minha carreira, a minha vida pessoal também, porque é o que trouxe, né, de diferente. Então, por exemplo, aprender outros idiomas, se especializar na área de atuação. Então, eu fiz várias especializações na GV, no INSPER, na SPM mesmo. Cheguei até a fazer especialização em finanças, porque quando você olha para a venda, você tem que entender o financeiro e trabalhar muito junto. E deixa eu só fazer um adendo aqui no que você está falando, quanto que conforme toda essa transformação depois da pandemia, você que é jovem, você que até é jovem de outrora como a gente, né? Na nossa fase, a gente precisava da faculdade, como no começo da minha carreira, eu lembro que era datilografia para você entrar no mundo corporativo. Depois foi a faculdade. Hoje, você ainda precisa, o mundo corporativo ainda tem essa questão de que você, no seu currículo, precisa ter uma faculdade, porém, na faculdade, não ensina todas essas especializações que a gente precisa, como, por exemplo, eu que estou empreendendo, você também. A gente tem que saber de tudo, que é marketing, que é vendas, que é financeiro, que é contábil, que aí por aí vai. Isso tudo, na hora que a gente está, né, na faculdade, a gente não aprende nada disso, né, Sheila? Então, o quanto você que está nos assistindo, mas eu não sei ainda o que eu vou ser quando eu crescer. Vai experimentando. Não existe hoje no mundo corporativo os trainees, né, que vai passando de área em área para conhecer, para saber qual área se identifica melhor e até para aprender tudo. Esses dias eu estava assistindo a história de uma das filhas do Silvio Santos. Ela não entrou diretamente na TV e ela quis, então, estar dentro da empresa Silvio Santos, né, dentro do SBT e de outras que eles têm, passando em todas as partes da empresa para conhecer tudo, para depois ela saber qual era esse caminho. Então, você se formou em administração, teve toda essa sua bagagem da administração, mas depois você esteve muito forte em marketing, provavelmente você se especializou nisso, na área que você foi trabalhando, depois você em vendas, vários idiomas e por aí vai. Então, entende que a faculdade pode ser, sim, um principal pilar. Mas não necessariamente você precisa começar da faculdade neste momento, porque nesse momento que eu vejo hoje, não que eu sou contra a faculdade, tá? Mas eu acredito que ou os cursos universitários, eles se adaptem a essa realidade que a gente vai precisar enxergar todo esse guarda-chuva, ou então realmente você começa se especializando em vários a palavra me fugiu agora, mas não é cursos, mas frentes, né? Você se especializa em finanças, você se especializa em marketing, você se especializa dentro daquilo que você acha que tem mais a ver com o que você gosta. E daí depois você fala, tá bom, então eu gostei desse caminho, então agora eu vou seguir, eu vou até fazer uma faculdade disso. Por exemplo, quem quer ser médico, quem quer ir para a área da saúde, vai precisar de um curso específico para isso. Não adianta só ir para a especialidade. Mas mesmo quem está hoje
por exemplo, na área da saúde, que quer ser médico, ele vai, faz a faculdade de tantos anos, mas depois ele também tem que aprender como que empreende, como que é contábil, porque eu já fiz consultoria em empresa de médicos que eles eram ótimos e maravilhosos médicos, mas eles não sabiam como cuidar de uma equipe. Não é assim que você sente nos seus clientes hoje? Sim, mas eu queria comentar uma coisa, você falando disso, né, de curso universitário e tal. O meu filho está indo para o ensino médio. E eu estava na reunião com a coordenação para discutir a proposta pedagógica e tudo mais. E o que tem se falado, né, para o jovem? Isso aqui que eu estou falando, a minha trajetória, é um modelo, entre aspas, tradicional, né? Que você estuda, entra na faculdade, seguir o mundo corporativo. Só que hoje está tudo diferente, né? Com o boom da tecnologia, do digital, inteligência artificial. Então, por exemplo, eu achei bacana que ele falou assim, olha, pais, fique tranquilo se seu filho não quiser cursar uma universidade. Uau! Porque ele vai seguir um outro caminho e está tudo bem. Né? Então, acho que talvez a gente expandir além das fronteiras, né? E aí, por exemplo, eu não podia ter trazido, mas ele apresentou um quadrinho para a gente que eu achei super interessante, que você acabou de falar da medicina. Quais são as profissões que melhor remuneram aqui no Brasil? Primeiro lugar, medicina. Segundo, engenharia. E aí depois vem os outros, né? Não desfavorecendo nenhuma outra profissão. Porque aí, qual é a preocupação? Poxa, todo mundo olha para isso e vê a questão financeira. Eu até ia deixar para falar o que eu vou dizer agora para o final, mas eu acho que esse caminho tem que ser uma escolha individual e do coração, sabe? O que você quer fazer? Porque nessa fase de escolha, se a gente sai do ensino, né, o adolescente jovem saindo do ensino médio para ir para supostamente universidade, é um momento de transição, ele está passando, né, por tanta coisa na vida, os hormônios, a mudança física, emocional, mental, é muita coisa. Ele ainda tem que decidir o que ele vai ser. Não Né? dá, não E dá. ainda tem, às vezes, a família pressionando, às vezes o pai quer que ele siga O o caminho caminho que dele, ele ou se- a mãe, enfim, e aí? Como é que fica esse jovem no meio disso tudo, né? E aí acho que entra isso que você está falando, as mentorias, né? Uma orientação, ele ter a oportunidade de ter alguém que possa ajudá-lo a ele mesmo decidir que caminho ele vai trilhar. E esse caminho não é o único, Não. porque eu já vi vários. Eu voltei agora nessa minha nova fase de vida, eu estou fazendo faculdade de novo. E eu vi, quando a gente fez a apresentação lá nos primeiros dias, muitos jovens que estão fazendo a sua primeira formação, que entraram em outros cursos totalmente diferentes, não gostaram e estão lá fazendo esse. E tá tudo bem, até porque a gente vai viver muito mais. Sim. A gente vai ter tantas fases na nossa vida, ainda falando de longevidade, que eu acho que a gente tem que considerar isso, sabe? Tem que considerar ser feliz, né, Sheila? Porque é exatamente sobre isso. Eu lembro que na minha época, que a gente vem da família tradicional, que você sai da escola, você já logo tem que ir para a faculdade. E eu lembro que a minha irmã mais velha, eu acho que ela tentou umas 6, 7 faculdades. Então, ela começou na administração, daí ela não gostou. Eu vou chutar, não me lembro, né, se foi assim, mas eu lembro que daí ela prestou para fazer matemática, ela passou na USP e foi assim maior alegria da família, porque ela não fez cursinho, não fez nada, daí ela não estava mais feliz e quis abandonar. E aquele momento, assim, meus pais foram totalmente contra isso. Como assim? Você entrou numa faculdade pública que tantas pessoas gostariam de passar e você não vai continuar? Ah, mas eu não estou feliz, não é isso que eu queria. Daí depois ela tentou turismo, daí depois ela tentou administração eu não sei se foi... Ah, não, ela tinha começado na arquitetura. Ela começou na arquitetura. Daí depois ela foi para administração. Eu sei que daí não era nada daquilo que ela queria. Até que daí ela foi morar fora e ela foi e fez engenharia do alimento, que hoje é o que ela segue, porque hoje ela faz bolos artísticos, as coisas mais maravilhosas, porque ela tem o dom de criar, assim, o dom com a mão. Ela faz milhões de coisas e é uma perfeição, ela é uma artista mesmo, né? Mas ela passou por várias fases
tentou em vários cursos e ela não se adaptava. E aquilo, Sheila, era assim a coisa mais horrorosa que alguém poderia passar. Eu mesma, eu lembro que eu falava, poxa, você tem que saber. E ela falava, não, mas estou experimentando. E eu não me permitia experimentar. Né? Então, eu acho que o jovem de hoje, se ele puder experimentar, é lógico que tudo com muita responsabilidade. Sim. Porque você, como eu, a gente vem de uma família muito que não tinha condições financeiras para poder bancar isso. Eu, para poder fazer faculdade, eu tive que bancar a minha faculdade. Né? Meu pai não tinha condições para pagar para mim. Então, lógico que se tem o jovem que o pai consegue, também o pai não vai querer ficar toda hora gastando, porque ele fala, você não sabe o que você quer. Então, tem que a gente encontrar esse meio tempo, e por isso que eu recomendo muito essas mentorias, que antigamente a gente falava de teste vocacional, né? Mas o teste vocacional era para você descobrir suas habilidades, o que você se daria melhor. A mentoria já entra para que você descubra realmente o que você gosta. Isso vai facilitar o seu processo para você também não, entre aspas, perder tempo, né? Porque por mais que a gente vá aprendendo em todas as fases, né, a gente pode ser mais assertivo e ser mais feliz mais rápido, não é isso que Sim. você entende? Que é isso que a coordenadora até trouxe de informação para você? Sim, é verdade. E assim, a gente não vai ser feliz a todo momento, mas tem que ter uma essência, né, que seja sua. Até escutei esses dias. Foi na minha médica, para falar a verdade, ginecologista. Ela estava, e aí, como é que estão as coisas? Eu falei, agora precisa, né, gerar mais receita. Ela falou assim, calma, isso aí é só consequência. Né? Você está fazendo uma coisa que você gosta, está dando o melhor de si, está fazendo bem. Tudo que vier depois é consequência daquilo que você está desenvolvendo, né? Sim, mas daí entra a ansiedade aí, que é o papel. Daí a gente fala de divertidamente, né? Que a gente passa por esses caminhos. A gente tá bom, a gente tá fazendo o que a gente gosta, mas cadê o dinheiro que tá entrando? Daí entra a ansiedade, que, calma, é um processo. Mas às vezes o processo ele acaba sendo um pouco mais lento, né, Sheila? Que daí a gente precisa trabalhar esse autoconhecimento pra gente poder saber e também não sofrer com essas Sim. consequências, né? E junto um planejamento financeiro, né? A gente precisa de um planejamento financeiro. Vou entrar, talvez, aqui numa outra arena, mas, sabe, desenhar o seu fluxo, quanto tempo você investe, em quanto tempo você vai ter o retorno, né? Como é que... Aí, por exemplo, no meu caso, como é que eu uso as habilidades e toda a expertise que eu construí ao longo da minha carreira para potencializar, né, e melhorar a performance do meu próprio negócio? Nossa. Bom, eu vou falar para vocês que tudo que a gente conversou até o momento não tá nada do roteiro que a gente tinha escrito, né, Sheila? Mas o papo tá tão gostoso falando desse caminho que eu acho que, às vezes, por mais que a gente planeje, o universo manda outras questões. Mas eu quero aproveitar aqui agora, né? Você acredita que, por conta da sua origem, você chegou onde você gostaria de chegar e daí hoje você... tá investindo mais naquilo que você gosta por tudo isso que você viveu? Olha, eu acho que foi uma combinação de fatores. Porque, eu não sei, eu tenho talvez seja uma qualidade. Meu filho fala para mim, por que você está sempre de bem com a vida? Eu não sei explicar, porque isso é genuíno, é meu. Então, por exemplo, quando eu era na minha infância, eu não enxergava que eu tinha... dificuldades, eu não via dessa forma, mas talvez pelo contexto ou pela minha personalidade. E ao longo da vida eu fui vendo assim, a gente pode escolher, né? Então, por exemplo, eu poderia ser aquela menina que se acomodou ali, né, numa zona de conforto e de repente contar para mim e para os outros histórias para justificar uma situação, e eu não segui a vida. E eu sempre, ao longo da minha vida toda, porque eu já tive muitos outros desafios, eu escolhi, claro, às vezes você cai, às vezes você chora, você sofre, mas eu falo, e agora? Vou fazer o quê? E eu vou, né? E até outro dia, assim, sem
como é que eu vou colocar isso? Porque eu não quero que pareça que tenha uma conotação de arrogância, mas falava-se muito do copo meio cheio, pela metade, né? Qual que Meio você cheio, meio vazio. meio vazio. É assim que fala? Acho Enfim, que é. vai ser. Mas aí vai eu ser. me lembro que uma vez eu estava numa discussão, eu falei assim, meu copo não vai ser nenhum desses, o meu transborda. Aí, tipo, deu uma parada, assim. Porque, tipo, por que eu não posso transbordar o copo? Então, eu sempre fui atrás desse, vamos dizer, desse transbordamento, sabe? E aí, fui me colocando metas. Isso é muito de coach, né? Eu tô aqui hoje, o que eu tenho que fazer para chegar ali? Então, acho que talvez isso faça o sentido para mim, né? Teve um significado muito importante do título do meu livro, que é assim, a gente precisa saber o que a gente quer. Se não, entra lá não tem o filme Alice, qual que é? Sim. Do gato, que ele fala, tá, para onde que você vai? Você não sabe, qualquer lugar serve. Então, a gente precisa saber. Quando você é mais jovem, é mais complicado, mas à medida que a gente vai amadurecendo e você vai, né, traçando os seus objetivos de vida, isso vai se tornando palpável, né? Possível. Ô, Sheila, e conta pra gente um pouco, né, sobre ser mãe, né, ter a maternidade, ter o filho, a carreira. Como que você dá conta de tudo isso? Não dou. Adorei sua sinceridade. Porque eu acho até que isso é uma cobrança da mulher, né? Da gente ser perfeita, a gente tem que dar conta de tudo. Você tem que ser boa profissional, tem que conduzir tudo bem em casa, tem que estar sempre bonita, tem que ter um companheiro, enfim. Isso gente, não é humano, não dá, não dá. Eu acho que eu aprendi isso, eu faço terapia, né? Eu falei assim para ela, tá, mas como é que eu mudo isso? Ela falou assim, escreve uma frase para você. Para com isso, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu escolho. Substitui isso por eu escolho. Então, assim, hoje, o que eu tenho para fazer? Você prioriza, escolhe isso. É o que dá. Aí sim, você vai fazer, né, com excelência, bem feito, etc. E aí, quando você fala de equilíbrio entre carreira, maternidade, enfim, E também é agora uma. estudando de novo, fazendo faculdade de Isso. novo? São escolhas, né, que a gente faz. Eu acho que eu já estou. Acho não, penso que eu estou no momento da minha vida que eu já consigo também ter uma rede de apoio, né? Isso é importante, porque a gente não consegue fazer tudo sozinha. Não dá. É impossível. E à medida também que os nossos filhos vão crescendo, eles vão tendo mais maturidade, habilidade, né? Já podem fazer coisas sozinhos, diferente de você ter um bebezinho. Por exemplo, hoje eu posso me dar um luxo de estudar de novo, porque meu filho está com 15 anos. Antes disso, não dava. Eu fiz especializações, mas enfrentar uma universidade. Eu até escrevo aqui no livro, eu achei que eu ia fazer isso mais velhinha. Mas sei lá, eu queria chegar numa idade mais avançada e continuar fazendo coisas. Eu não quero, sabe, me aposentar, ficar em casa. Eu quero ter movimento. Ter essa disposição para poder fazer o que quer na hora que quer, Sim. sem ter aquela cobrança de quando a gente ainda precisava estar produzindo, trabalhando, né? E falar, não, na minha aposentadoria, eu vou me dar o luxo de poder voltar a estudar. Então, quer dizer, você trouxe isso para agora, para esse seu momento, que não precisa. Só quando eu me aposentar, eu vou fazer o que eu sempre quis. Que isso é muito importante, né? Eu só vou ser feliz quando eu me aposentar. Pera lá. Continua sendo feliz depois que aposentar, mas eu vou ser feliz agora e quando eu me aposentar eu vou continuar sendo feliz. Porque senão a gente nunca vai ser feliz, a vida passa, daí você no outro dia já não está mais aqui, você fala assim, puxa, eu adiei ser feliz e eu não estou conseguindo viver aquilo que eu sempre sonhei. Você já antecipou todo o seu processo. Ô Sheila, quais são os maiores desafios, você sendo hoje mulher, mãe, empreendedora, voltando a estudar, quais são os maiores desafios que você tem e que você acha que isso poderia ser um pouco diferente? Olha, talvez o desafio tempo. Mas eu escutei Cortella
numa palestra falando que tempo é uma questão de prioridade, né? A gente priorizar aquilo que é importante. E às vezes, com essa vida tão no piloto automático, isso é um desafio para conseguir equilibrar todos os pratinhos. Porque, por exemplo, tem um momento que eu tô numa reunião na escola. Eu saio correndo, levo meu filho para a escola, eu volto, aí eu conecto o computador. A gente tem, eu pelo menos, né? Eu tenho vários papéis ao longo do dia, né? Então, isso para mim foi um aprendizado, tem sido um aprendizado, eu acho que é constante, porque também a gente hoje está. Nós estamos vivendo um mundo tão. É tudo muito rápido. Eu lembro que ao longo da minha carreira era assim, agora a gente vai fazer um projeto de transformação. Você fazia aquele projeto, fez, passou. Agora não, é todo dia, não acaba. Então você tem que ler um monte de coisa, você tem que estar conectado, é a rede social, é o WhatsApp que você tem que responder, é a reunião, enfim, é muita coisa. Então a gente tem que escolher. Que é como a gente estava falando, né? Não dá para dar conta, não dá. Então, escolher para a gente conseguir dar conta daquilo que a gente escolheu fazer, né? E que é preciso também. E hoje você consegue ter tempo só para Sheila? Consigo. Eu não conseguia. Não conseguia. Eu tive que criar um método de colorir minha agenda. Porque antes eu sempre fui muito organizada, eu sou organizada. Então, tem agenda, planilha para as minhas coisas. Até teve uma época, eu tive um Uno, eu fiquei 10 anos com ele, um pouco depois que eu saí da universidade. E eu tinha uma planilha do Uno. Tudo eu anotava lá. Quando eu fazia manutenção, quando eu trocava óleo, sei lá. E aí eu lembro que tinha um colega meu que falava assim, quando você vender esse Uno, você põe R$ 1.000 a mais para você vender junto com a planilha. Hoje já não faço mais assim. Então, voltando, né? Só para descontrair. Então, colocava tudo na agenda e falava, poxa, a minha agenda ela é muito de obrigação, de responsabilidade. Cadê eu, né? Cadê meu momento de Tomar um cafezinho tomar com um a Sheila café mesmo, né? comigo, sair? Aí eu comecei a ver um tempo atrás que a única corzinha que tinha é quando eu ia na minha terapia. Falei, não, isso está errado. Aí eu comecei a colorir. É hora de conseguir fazer isso, colocar exercício físico. Tem um dia lá, minha quinta-feira à noite é minha. Não ligo para ninguém, não atendo ligação e eu saio. Eu vou fazer uma aula experimental de um negócio diferente. Eu vou no cinema sozinha. Não tem problema nenhum de sair sozinha. Eu gosto. Então, isso é muito legal, né? Porque uma das coisas que eu sempre falo nas minhas mentorias é que prioridade não tem S. E a gente precisa ser a nossa prioridade, né? Então, por exemplo, a minha prioridade diária, todos os dias, é eu fazer minha atividade física. Porque é através da minha atividade física que eu tenho o meu momento meu, que daí eu tenho mais energia para eu continuar produzindo. E não necessariamente, às vezes, eu consigo fazer sempre no mesmo horário que eu planejei. Porque, por mais planejada que eu seja, sabe? Tem horas que aparecem algumas coisas que não estava planejado. Então, minha prioridade é todo dia fazer atividade física. Porém, a gente vive um pouco no automático, né? Então, por isso que eu sempre ensino para os meus mentorados. Prioridade não tem essa. Então, e qual é a sua prioridade? É isso que você faz. Toda quinta-feira é sua. E é isso que você tem que fazer. E agora, como que é viver no seu propósito, Sheila? É maravilhoso. E posso ler? Pode. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu sempre quis estudar psicologia. Trabalhei muitos anos numa empresa de recursos humanos, né? Então, estava ali mergulhada em vários temas. E eu gostava até de algumas soluções, alguns tipos de consultoria bem específicos. E aí, como eu ainda estava com filho pequeno, etc., eu comecei a estudar terapias complementares, porque diz que não pode falar alternativa. Então, eu estudei floral de Bach, reiki, várias coisas, né, nessa linha, porque isso me nutria, eu achava legal. E aí, foi numa sessão dessa que eu ressignifiquei minha meta assim, de propósito de vida, que é o que eu vou ler aqui.
a minha missão de vida neste momento. Liderar ações que possam trazer equilíbrio e justiça com acolhimento junto das necessidades das pessoas. Então, eu quero, agora, eu acho que eu construí bastante coisa legal no corporativo e tudo mais, mas eu quero deixar um legado, né? De que eu possa fazer a diferença na vida das pessoas de um jeito diferente, sabe? Aí ficou meio redundante, mas que eu possa acolher, ajudar, trazer solução, seja por um negócio, ok, mas que eu também possa ter esse, sabe, um a um, essa troca e poder contribuir mesmo com a vida dessa pessoa. Então, hoje você sente que fazendo o que você faz no seu trabalho, estudando o que você sempre quis, é o que está te nutrindo e o que você fala, hoje é o que me faz viver no meu propósito. Sensacional. Sim. Você sabe que muito do que você traz aqui tem muito a ver com a minha história. Acho que é por isso que a gente se conectou, né? Uhum. E eu sou muito grata, Glauci. De novo, eu tenho que mencionar você aqui. Não é o primeiro episódio, acho que já é o terceiro. Porque graças a você, né, a gente se conectou e eu tenho me conectado com tantas pessoas. Então, gratidão eterna a você, né? E a nossa história não é muito diferente, pelo contrário. Eu também desde pequena quis estudar psicologia e eu acabei não tendo a mesma vontade que você fazer faculdade. Eu acho que, para mim, mais 5 anos, né, de estudo. No momento, daí eu fiz uma pós em psicologia positiva, que é onde eu trago todo o meu caminho do trabalho que eu faço com pessoas, né? Então, acho que essa questão nos conecta ainda mais, fora as outras histórias que você já contou aqui. Sim, se deixar, vou ficar aqui a tarde toda. E vai trazendo o filme vai voltando, né? Dá aquela nostalgia, e é tão gostoso, né? Sim. A gente lembrar do nosso passado, o que fizemos, né? Mas aí acho que traz um sentimento de gratidão, né? Que eu ia deixar isso para o final, mas eu acho que é legal isso também, falar para as pessoas. A gente tem que ser grato, né? Mesmo por aquilo que às vezes você pode ver, ai, não é legal, ou você topa às vezes com alguém no ambiente de trabalho que essa pessoa, né, te deixa desconfortável de alguma maneira, ali tem um aprendizado, né? A gente sempre tem que se questionar, o que eu aprendo com isso, né? E ser grato pela vida, que nem você falou do propósito, tem um outro, assim, meu filho, que eu amo de paixão, né? Eu levanto todos os dias e falo, puxa, o que eu vou fazer diferente? O que eu vou deixar para ele, né? Como que eu contribuo para ele ser um homem, sabe, de valor? E assim, eu acho que eu tenho até uma responsabilidade em dobro, porque eu sou mãe de homem, de menino, né? De um jovem. E as mulheres querem um homem, né? Então, como é que eu traduzo, eu compartilho isso para ele ser, né, o homem que... Seguir a vida dele, né? Que a vida dele, e também ser um homem que as mulheres vão achar legal ter, né? Eu acho que é uma responsabilidade como mãe. E me dedico, adoro. Sensacional. Muito bom, Sheila. Olha lá, eu escuto. Já tá acabando, o bate-papo foi longo hoje, mas vai chegando ao fim. E eu sempre peço, né? Finalizo o episódio pedindo que a minha convidada compartilhe aquela mensagem final para as mulheres se transformarem aí, Sheila. Então, eu posso ler? Pode. Que eu fiz isso aqui no meu... Eu vou ler, tá, pessoal? Escolha acreditar que o seu futuro será sempre brilhante. Isso é uma escolha sua. Sonhe, defina suas metas, faça planejamento, porque uma meta sem planejamento, sem escrever, não acontece. E o mais importante, decida agir. A vida vai te desafiar sempre. Você pode escolher ser vítima ou protagonista da sua história. Faça por você, né? Faça por você. A melhor maneira de viver a vida é vivendo o presente. E quando você vive seu presente com presença, você cocria o seu futuro. Uau! E muita gratidão. Muita gratidão. E muita gratidão por você ter aceitado o meu convite de estar aqui no episódio, no meu podcast. Um prazer compartilhando para que essas mulheres possam se transformar. O que ela leu agora, gente, está no livro dela. Então, quem quiser ter o livro dela,
ela vai deixar os posso deixar contatos depois dela. um QR Code para você. Então, você me dá o QR Code, eu coloco aqui, ou você deixa os seus contatos aqui para que as pessoas possam te contatar diretamente. Tá bom. O meu Instagram é meio grandinho, mas é Sheila _Marina _dos_Santos, que é meu nome completo, divididinho por underline. Eu vou colocar aqui no episódio, quem quiser ter Mais fácil. O episódio, ó, o episódio dela vai estar aqui disponível para vocês, mas quem quiser ter o livro, é só chamar ela no Instagram, nas redes, ou deixar um comentário que eu compartilho com ela também, não tem problema. Sheila, mais uma vez, muito, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite, de estar aqui, compartilhar a sua história. Daniel, muito obrigada por você estar aqui comigo, me ajudando aí nos bastidores. Prazer. E muito obrigada a você que esteve comigo em mais um episódio aqui do Compartilha Cast, que deixou seu comentário, que deixou seu like. Olha, muito obrigada mesmo. Se você ainda não está inscrito no meu canal, corre aí, se inscreve, deixa seu like, comenta, porque tudo isso ajuda o meu episódio a chegar em mais pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, Vivi. Um prazer. Prazer é todo meu. E, gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau.